Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta com o último vídeo, o último estudo dessa semana, onde nós recapitularemos a lição da escola sabatina. Ela trouxe como título Simão Pedro e é a última deste terceiro trimestre de 2025. Eu espero que você já tenha feito a sua oração para que o Espírito Santo continue falando conosco. Eu tenho certeza de que muitas mensagens o Espírito Santo trouxe durante essa semana e eu realmente espero que o nosso coração tenha estado aberto para receber cada conselho, cada orientação e às vezes até cada puxão de orelha que recebemos durante essa semana. Então, falando sobre Simão Pedro, a nossa lição foi embasada em Lucas 22, versos 31 e 32, que diz, que relata aquela fala de Jesus com Pedro, quando Jesus disse que Satanás havia pedido para cirandar com Pedro, e Jesus lhe deu uma palavra de alento. Jesus disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. No primeiro tópico, nós falamos sobre o caráter de Pedro. E nós vimos que naquele encontro que Jesus teve, o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, Jesus já sabia dos defeitos de Pedro. Que Pedro era de natureza impulsiva, que ele era autoconfiante, que ele era ambicioso, muitas vezes. Mas naquele primeiro encontro, Jesus mudou o nome de Pedro, né? De Simão para Pedro. E mesmo com todos os defeitos que Jesus sabia que Pedro tinha, ainda o convidou para estar com ele durante o seu ministério. No segundo tópico, falou sobre Pedro e sua tendência ao erro. Então, nesse segundo tópico, nós vemos que mesmo depois de toda a experiência que Pedro passou, já quando estavam na igreja apostólica, onde ele já era o líder da igreja, foi chamado a atenção por uma atitude que ele teve para com os gentios. Então, no relato lá de Gálatas 2, versos 11 a 14, falou que Pedro tinha um relacionamento bom com os gentios, mas quando os judeus que ainda guardavam a lei cerimonial esteve lá na cidade onde Pedro estava, Pedro se afastou dos gentios. E aí Paulo chamou a atenção dele, que ele não podia ter agido daquele jeito. Desrespeitou os gentios que eram crentes em Jesus e, digamos assim, minimizou o efeito do evangelho. Então Paulo teve que chamar a atenção de Pedro. E a grande lição que nós aprendemos com isso é que, mesmo depois do Pentecostes, depois de ter recebido o Espírito Santo, Pedro ainda falhou. Nós também vamos falhar. Mesmo depois do batismo, mesmo depois de renovação de votos, mesmo depois de estarmos ali na igreja, todos os cultos, nós também vamos falhar. Mas sabe qual é o diferencial? A promessa de Salmo 145, 14, onde nós lemos assim: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Essa promessa basta e é suficiente para que cada vez que nós cairmos, nos levantarmos pela fé em Cristo. No terceiro tópico, Pedro não é o alicerce da igreja. Então, nós relembramos aquela verdade de que Cristo é o alicerce, que Cristo é o fundamento e não Pedro, né? Pedro reconheceu Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo. E essa honra e esse reconhecimento deu a Pedro um privilégio de ser o líder, né? Jesus o colocou como líder da sua igreja após a sua partida, seu retorno ao céu. Deixou Pedro como líder da igreja, mas não como seu fundamento, porque o fundamento, a pedra de esquina da igreja de Deus é o próprio Cristo, como vimos em Isaías 28:16, em 1 Coríntios 3:11, em 1 Pedro 2:3-6, o próprio Pedro consentindo de que Cristo era a pedra viva.
E no quarto tópico, nós relembramos a queda e a restauração de Pedro. Aquele momento fatídico em que Pedro nega a Jesus 3 vezes. Naquela noite onde Jesus foi levado de uma casa para outra, de um canto para outro, no seu julgamento. E Jesus lidou de forma amorosa com Pedro. O olhar de compaixão que encontrou Pedro naquela noite de sua decepção. Pedro ficou mais decepcionado com ele mesmo, queridos, do que com a situação que Cristo estava passando. E o seu arrependimento foi muito genuíno, foi genuíno e sincero. Grande foi a sua queda, mas também grande foi o seu arrependimento. E Jesus também sabia disso. E quando Jesus olhou para Pedro, Pedro viu o seu olhar de misericórdia. E quando Jesus ressuscitou, que eles se encontraram, Jesus fez 3 perguntas a Pedro. E essas 3 perguntas iguais faziam muito sentido, porque Pedro havia negado a Cristo 3 vezes. E agora 3 vezes Pedro confirma que ama a Jesus. Isso não quer dizer que Jesus não sabia que Pedro o amava. Jesus sabia. Mas a falha de Pedro foi pública. Então agora, para que ele fosse reintegrado ao seu exercício, seu ministério apostólico, digamos assim, ele precisava dar um testemunho público de que realmente ele amava Jesus, assim como ele o tinha negado. E após aquele momento onde Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A cada pergunta, Pedro lembrava do seu erro. Mas ele também lembrava do olhar de misericórdia do Senhor. E assim ele deu testemunho público do seu arrependimento. Por fim, confirmado no ministério foi o 5º tópico. E nós vimos algumas características do discipulado. E destacamos nessas características a benignidade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, o perdão de uns para com os outros e, acima de tudo, o amor. E a última pergunta que eu quero deixar como reflexão é o que podemos aprender do modo como Cristo tratou Pedro. Da mesma forma que Cristo tratou Pedro, nós devemos tratar uns aos outros, com empatia, com perdão, com amor. Pedro recebeu a incumbência de cuidar do rebanho do Senhor, com a mesma ternura que Cristo o tratou. Assim, os líderes hoje também devem tratar as ovelhas de Cristo da forma como Cristo nos tem tratado, com ternura, com amor, com misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Que essa lição possa ficar gravada em nossas mentes e nos trazer atitudes, né? Que possamos ser transformados, assim como Pedro foi. Amém.